Shalom, shalom para você que já está aí do outro lado conosco. Seja muito bem-vindo. E antes da gente começar, dê logo o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. No nosso canal tem muita palavra. E compartilhe esse link, comente durante a palavra, fale lá o seu parecer, se tiver pedido de oração, o que você quiser falar. O nosso endereço vai estar passando aí embaixo. Se você é de Nova Friburgo ou está passando por Nova Friburgo, faça-nos uma visita. Você será muito bem-vindo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esse momento único, Senhor, onde o Senhor nos atrai com o seu amor para ouvirmos direto do teu trono, Senhor, a tua palavra. A palavra que vai fazer diferença na nossa vida, que vai transformar todo o nosso ser. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, cada um que entra, que vai ouvir essa palavra agora ou que vai ouvir depois, sejam todos impactados, meu Deus, pela tua presença, o teu grande e infinito amor e a tua palavra de renovo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versículos 11 ao versículo 19. É um texto também muito conhecido. É o texto da cura dos 10 leprosos. E em umas andadas de Jesus, né, como ele andou em toda aquela região, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, curando, fazendo prodígios, sinais e milagres, e falando da palavra de Deus, e fazendo todo tipo de manifestação do amor de Deus, porque ele veio a esse mundo trazer o reino de Deus para o coração do homem. Então, ele passou por todos os lugares naquela região, e numa dessas passadas, ele então encontra esses leprosos. Nós vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 ao versículo 19. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Esse texto é um texto bem profundo e que tem várias coisas aqui dentro dele que trazem para a nossa vida ensinos e princípios espirituais profundos e marcantes na vida de um cristão e determinantes na vida de um cristão. Jesus, então, estava a caminho para Jerusalém, e então ele passa por uma aldeia que sai provavelmente de uma caverna, porque era muito comum naquela época, os leprosos tinham que ficar em locais onde eles não tinham acesso às pessoas, porque a lepra é uma doença altamente contagiosa. A lepra é uma doença infecciosa que causa lesões nos nervos periféricos. Então, dá muita lesão na ponta do nariz, na ponta das orelhas, nas extremidades dos dedos, dos pés. É uma doença que atua na parte nervosa periférica. E as lesões são tão profundas que a pessoa acaba perdendo parte do nariz, parte dos dedos, parte da orelha.
é uma doença seríssima, né? Hoje já temos cura, hoje temos, a medicina avançou. Nesses 2000 anos, quanto que não avançou? Então, hoje nós temos cura, mas imagina, mais de 2000 anos atrás, foi quando Jesus veio, que não tinha cura, eles ficavam todos deformados, cobertos de sangue por causa da ferida, e ficavam envoltos com faixa. Era assim, uma situação muito desgastante para eles, porque eles eram alijados da sociedade. Eles eram pessoas que ninguém queria chegar perto e nem podia, por causa da doença que contaminava. E esses 10, quando viram Jesus, saíram de onde estavam, porque era comum colocá-los em cavernas, no meio das pedras, só se levava comida, tinha ajuda. Eles saíram e foram ter com Jesus e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus então olhou e falou: ide, vai mostrar-vos aos sacerdotes. Por quê? Porque quando a pessoa tinha lepra, tudo era tirado dele, ele perdia emprego, perdia casa, perdia tudo. E quando tinha cura, que devia ser raríssimo, porque era só por milagre, eles tinham que se apresentar aos sacerdotes e tinha que ser feito testes para que se comprovasse a cura. Então, se fosse comprovada a cura, todas as coisas voltavam para eles, eles eram restituídos daquilo que foi perdido. Então, Jesus olha para eles e fala: ide, mostra, vai lá e se mostra ao sacerdote. Mas eles não tinham sido curados ainda. Jesus não deu aqui nenhuma palavra de cura, se você olhar. De longe lhes gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram curados. No caminho, eles foram curados. Mas quando Jesus fala, vai e mostra-lhe aos sacerdotes, a cura não tinha acontecido. Esse é o primeiro ponto. Jesus emitiu uma ordem e eles foram. E a Bíblia fala que, indo eles, no caminho, eles foram curados. Então, um dos 10, vendo que fora curado, ele foi dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Quer dizer, se Jesus deu uma ordem, vai, e eles, a Bíblia afirma que indo eles foram curados, e agora já diz que um olhou para a sua cura e foi dando glória a Deus em alta voz e se prostrou com o rosto aos pés de Jesus, é sinal de que ele retornou. Ele, no meio do caminho, ele percebeu a sua cura pela ordem de Jesus, pela palavra de Jesus, ele se reconheceu curado, ele viu que estava curado, imediatamente o seu coração encheu de gratidão por Jesus, então ele começou a dar glória a Deus em alta voz, e quando fala, ele prostrou-se aos pés de Jesus, aqui mostra que ele teve um retorno do caminho, ele voltou para agradecer a Jesus, e nisso que ele volta agradecendo-lhe, e este era samaritano era considerado estrangeiro de Samaria, eles não eram considerados do povo, aliás, eles não eram nem bem recebidos, né? Eles eram considerados estrangeiros. Então, diz aqui que o samaritano voltou, dando glória a Deus em alta voz. E aí Jesus pergunta, não eram 10? Cadê os outros 9? Então, vem aqui. Ele voltou e Jesus diz, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Então, aqui nós destacamos 3 questões no meio do caminho, de Jesus até a salvação, quando é emitida a palavra de salvação. Caminho
é um percurso que une um ponto ao outro. Esse é um caminho. Vinha Jesus de caminho para Jerusalém. Ele partiu de um ponto e ele vai para outro ponto, Jerusalém. Então, esse percurso de Jesus é o caminho. E nesse caminho, onde indo eles foram curados, nós temos aqui a obediência, porque Jesus emitiu uma ordem. Jesus emitiu uma ordem. Então, a obediência foi ponto marcante. Podiam ter olhado e falado, nos cura primeiro, como que nós vamos sair? Nós vamos encontrar pessoas no caminho, as pessoas não vão querer nos ver, como é que vai ser isso? Cura-nos primeiro. Não. Jesus disse, vai e mostre ao sacerdote. E eles obedeceram, os 10 obedeceram. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Aqui está falando de obediência, né? Está aqui no período de Moisés, que era mediador entre os homens e Deus. Ali, Moisés, na época que foi livrar o povo da escravidão do Egito. Então, quem dera, Deus está falando, que me obedecessem, que observassem os meus mandamentos do início ao fim, porque a vida deles e dos seus filhos seria diferente. Então, a obediência é ponto-chave na vida de um cristão. Então, nesse texto, a obediência começa no início ali da palavra de Jesus. Ele emitiu, vai. E eles não questionaram. E eles foram. E a Bíblia fala que indo eles. Quer dizer, eles foram sem problema. Foram curados. Em Salmo 18, Salmo 18, 44, diz assim: bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Aqui fala do estrangeiro, né? E aqui no texto fala que quem voltou dando glória a Deus era um samaritano, um estrangeiro. Logo que ouviu a voz de Jesus, foi, reconheceu a cura, deu glória a Deus e retornou. Nesse percurso aí do caminho de um ponto ao outro, de Jesus até o sacerdote, onde eles foram curados, também entra a gratidão. Eles obedeceram, todos os 10 obedeceram. Mas tem a gratidão. Em Salmo, capítulo 50, nós vemos assim: Salmos, capítulo 50, versículo 23. Diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Olha que tremendo. Porque foi quem obedeceu, foi quem reconheceu e deu glória a Deus, com um coração cheio de gratidão, a esse foi dado a salvação de Deus. E nós vamos ver aqui em Malaquias o retorno, porque aqui fala que ele deu glória a Deus em alta voz. E ele, então, prostrou o seu rosto aos pés de Jesus. Quer dizer, ele teve que fazer um caminho de volta para encontrar a salvação. Ele retornou a Jesus com um coração cheio de gratidão. Então, os 10 obedeceram, mas no percurso, no ponto de Jesus até o sacerdote, todos os 10 foram curados. Mas este estrangeiro, ele olhou e viu a sua cura. E o coração desse homem, desse estrangeiro, se encheu de gratidão de tal maneira
que ele glorificou em alta voz. E ele então faz um retorno. E lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 7, diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de retornar? Em que havemos de retornar? Jesus veio à terra. Jesus se entregou por nós em obediência ao Pai. E por causa de Jesus, nós, desde o nosso nascimento, onde nós nascemos e concebidos em pecado, nós nascemos em pecado, herdamos o pecado, até a salvação, até Jesus, que é a nossa salvação, é o nosso Redentor. Nesse caminho, nós nos desviamos e fomos viver o mundo. Mas quando encontramos Jesus, a palavra de Jesus é ide. E indo eles foram curados de todas as coisas para trás. Indo eles, indo nós, somos purificados, justificados, libertos, ensinados, capacitados. Isso tudo acontece no caminho, quando Jesus emite uma palavra a nós. E Jesus emite palavra a nós. E aí a gente vai perguntar, nós vamos fazer como estrangeiro? Com o coração cheio de gratidão, dando glória a Deus em alta voz e retornando para os princípios, os valores, os mandamentos. Ou nós vamos questionar e falar em que nós retornaremos, para onde, por quê? E aí nós vemos esse estrangeiro retornando e com o rosto em terra, com o rosto aos pés de Jesus, glorificando com o coração cheio de gratidão. Jesus então diz para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Este homem recebeu uma cura física, como todos os 10. Mas ele recebeu muito mais que a cura física, que foi o que nós lemos em Salmos. Não foi? Vamos ler de novo. Salmo 50, versículo 23. Vamos ler novamente. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Este samaritano obedeceu. Esse samaritano viu a sua cura, reconheceu que foi Jesus quem curou com a sua palavra, porque Jesus disse: ide e mostra ao sacerdote. Ele creu. E esse estrangeiro se encheu de gratidão, glorificou a Deus. E esse estrangeiro retornou, porque reconheceu que em Jesus há cura. Em Jesus é que tudo acontece. Com a palavra de Jesus é que todas as coisas acontecem. Assim como na pesca maravilhosa, né? Que eles pescaram a noite inteira e falaram: nós já estamos a noite inteira, não pegamos nada. Jesus falou: volta para o mar e joga a rede do outro lado. E eles foram, obedeceram e jogaram a rede do outro lado. E era tanto peixe que encheu vários barcos e não se dava conta. Porque debaixo da palavra de Deus há
cura, a prosperidade, a libertação, a salvação é sob a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz o que ela quer dizer. E quando Jesus disse, vai e mostra-lhe ao sacerdote, é porque todo o povo sabia que só poderia chegar até o sacerdote se estivesse curado, para comprovação, para ser então restituído. Então eles olharam e falaram, vamos. E foram no caminho. E lá pelas tantas desse caminho, esse estrangeiro viu sua cura, ele viu a sua cura. E ele glorificou a Deus e ele veio e ele prostrou-se aos pés de Jesus, porque ali era a cura. Sob a palavra de Jesus. Sob Jesus. Então, Jesus fala com ele. A cura física já havia sido feita. Jesus, então, olha para ele e fala, vai. A tua fé te salvou. Há uma restauração espiritual. Aí vem o novo nascimento e a salvação para a vida eterna. E hoje, o que Jesus fala conosco, vai. Obedece. Restauração vai ser feita. E muito mais do que sacrifícios e holocaustos, é o sacrifício de ação de graças que nós temos que fazer para Jesus, é adorá-lo, é reconhecer que nele, para ele, por ele e com ele é que todas as coisas acontecem. Que sem Jesus não há cura, não há restauração, não há para a vida eterna, não há. Então é em Cristo Jesus, é sob a palavra que nós podemos então nos erguer e olhar e reconhecer que Jesus é o Senhor. Jesus é Rei dos Reis. Jesus é Deus. Jesus é Redentor. E é nele que somos curados. É nesse caminho que indo nós somos curados. Na obediência à sua palavra, com o coração, com sacrifícios de ações de graças e um retorno aos princípios de Deus. Aí há salvação. Amém? Que a sua semana seja dessa forma. Com o coração cheio de gratidão. Com o retorno aos pés de Cristo. Para então reconhecer, adorá-lo. E o coração cheio de gratidão. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada por Jesus na nossa vida. Muito obrigada pela presença do teu Santo Espírito, que nos ensina todas as coisas e nos guia a toda a verdade. Senhor, que essa palavra venha ao coração de cada um. E que durante toda essa semana, Senhor, possa vir à mente de cada um. Onde precisamos voltar? Um retorno para Deus. Um retorno à palavra, aos princípios. Guia-nos, Senhor. Ensina-nos, meu Deus. Que haja um renovo, que haja milagre, que haja restauração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você chegou depois, não deu o seu like, vai lá, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe essa mensagem e comente para que mais pessoas possam ouvi-la e que o Espírito Santo de Deus possa poderosamente alcançar mais e mais pessoas. Amém? Como alcança a nós. Que a sua semana seja de bênçãos profundas e eternas, vindas do alto e sublime trono do nosso Deus. Que a sua casa seja abençoada, a sua família, o seu trabalho, com bênçãos de salvação, bênçãos celestiais, bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo domingo.